Boa noite, eu sou Paulo Salvador. Estamos iniciando a 4ª edição do programa Contraponto, que é um programa de entrevistas e debates sobre o momento político atual. Esta edição é excepcional, ela está sendo gravada, nós teremos uma sequência, são 4 sequências, 4 blocos de 20 minutos, e nós teremos aqui uma transmissão pelo SP Bancários, pela Rede Brasil Atual e também pelo Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Está aqui conosco hoje para ser entrevistado o jornalista Paulo Moreira Leite, que é hoje o diretor da Isto É Brasília, já foi diretor de redação da Veja, já foi diretor da Época, mantém um blog, né, colunista na própria Isto É, escreveu A Mulher que Era o General da Casa, né, um título sugestivo a respeito da resistência civil à ditadura militar, e agora, o mais recente, cria, né, a outra história do Mensalão. É um livro que polemiza com o julgamento, que é o tom do debate hoje aqui. Está aqui conosco, à minha esquerda, Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, e também o João Paulo Soares, né, da Rede Brasil Atual. Vamos começar diretamente para o debate do livro, né? Você aqui dá uma outra história do Mensalão e aponta muitas situações de contradição, né? O subtítulo As Contradições de um Julgamento Político já caracteriza como sendo um julgamento político, né? E uma série de contradições. Pode explicar um pouquinho para a gente o que tem no livro e qual é a missão desse livro hoje na conjuntura? Olha, esse livro ele é composto assim, essencialmente, de artigos que eu fui escrevendo na medida em que o julgamento se desenrolava. Claro que ele tem mudanças, ele tem um balanço, que é um artigo introdutório inicial que eu acho que faz um balanço importante, que eu gosto muito, né? Mas ele reflete exatamente o meu aprendizado, que eu acredito que foi aprendizado de quase todo mundo. Quer dizer, na medida que a gente foi assistindo o julgamento, que a gente estava imaginando que ia haver um julgamento com provas, com acusação, com a defesa, com a demonstração das denúncias e tudo isso. E esse livro traduz, assim, uma situação que no início era de perplexidade, né? Que era de você ver que as pessoas estavam acusando e não tinham provas. Que quando eu conseguia, por exemplo, para dar um exemplo, né? Quer dizer, eu fui ver o inquérito da Polícia Federal, que faz parte dos autos. E você coteja o que diz o inquérito da Polícia Federal, com uma das denúncias mais conhecidas que existem, que é aquela denúncia de que o Partido dos Trabalhadores tinha assinado contratos fictícios, que eram empréstimos fajutos, que era parte de um esquema de lavagem de dinheiro, de esconder recursos. E daí você vê que a Polícia Federal atesta que esses empréstimos são verdadeiros, que esse dinheiro existiu, que esse dinheiro foi usado pelo Partido dos Trabalhadores. Então você começa a achar que tem alguma coisa errada. E começaram a surgir vários momentos, né? Quer dizer, todo mundo sabe, por exemplo, que o grande troféu político, o principal réu desse julgamento é o ex-ministro José Dirceu, né? E aí a gente vai olhar o inquérito da Polícia Federal, o nome do ex-ministro José Dirceu sequer é mencionado. Então começa a haver várias coisas, então você começa a achar que realmente você está dentro de uma coisa que você não está preparado. Eu não estava pensando que ia ser isso que eu ia ver. Eu tenho certeza, inclusive, que vários advogados dos réus, eles acreditavam até que eles iam ser inocentados, porque eles diziam, mas como que nós vamos ser julgados, condenados sem prova? Eles diziam isso. É uma conversa assim. Eu, como jornalista, eu convivi com essas pessoas, e eles estavam certos de que, olha, tem um problema, o grande problema aí vai ser a mídia, porque a mídia apostou numa culpa, mas vai chegar no julgamento, a justiça não poderá deixar de reconhecer que faltam provas. E aconteceu o contrário, né? O Supremo agiu de uma forma, assim, a partir de uma frase que várias vezes foi dita, né? Que é uma frase que mostra o espírito que foi tomado pelo Supremo naquele momento, que é uma frase que a Constituição é aquilo que o Supremo disse que ela é. Que é uma frase que vem de um grande jurista norte-americano, empregada num momento preciso, do início do século passado, né? Quer dizer, uma coisa bem definida. E que realmente, quer dizer, isso diz o seguinte, o Supremo é as leis do Brasil são aquilo que 11 ministros acham que elas são. E então, assim, vários questionamentos que haviam durante o julgamento foram derrubados a partir dessa visão que, olha, como nós interpretamos, é como nós interpretamos. E aí, então, a gente foi vendo que durante o julgamento
apareceu a teoria do domínio do fato, que é uma teoria exótica, uma teoria que nunca tinha sido usada, raras vezes tinha sido usada na justiça brasileira. No caso mais conhecido, que se usou a teoria do domínio do fato, o condenado acabou solto, que é o Taradão, que é aquele acusado de matar a irmã Dorothy lá no Pará, né? E assim surgiram as provas flexíveis. Você não precisa ter as provas, mas basta você ter a certeza de que elas existem bem, né? Havia aquela convicção de que a corrupção precisa de um ato de ofício para ela ser comprovada. Se dispensou isso a partir... Então, criamos uma situação em que realmente se queria demonstrar uma ideia. E eu fui me convencendo disso. E aí eu comecei a ver que a ideia era o quê? Que havia o governo, no caso o governo Lula, né, o governo do PT, havia montado um esquema de corrupção da classe política, que era o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que era um esquema de compra de votos. E mais uma vez, quando você vai para os autos, você não acha a compra de votos. Deixa eu perguntar uma coisa, Paulo. Tá, vai lá. Antes de você conhecer os autos e entrar no processo do julgamento, qual era o entendimento que você tinha desse processo? Pois é. A gente tem aquele entendimento que todo cidadão tem. Você via aquilo, você via aquelas denúncias, você via as pessoas falando, você via o Roberto Jefferson, né? Você achava que alguma coisa tinha. Eu achava que alguma coisa tinha. Até porque, num primeiro momento, e vamos dizer talvez até hoje, os principais acusados não se preocuparam em fazer a sua defesa. Os grandes argumentos que são corretos, que, a meu ver, são consistentes, realmente eles provam que não há prova, eles provam, por exemplo, o célebre desvio de 73 milhões de reais do Banco do Brasil. Está demonstrado que esse dinheiro não é do Banco do Brasil. Está demonstrado até por auditorias privadas, públicas, e até uma investigação jornalística, que esse dinheiro não foi desviado. Ou seja, não é dinheiro público. Primeiro que não é dinheiro público. Isso. Primeiro não é público. Isso não é público. Ele é da empresa privada Visanet, que pertence à multinacional Visa. Segundo, mesmo achando que ele estava ali, né? Cadê o desvio? As notas batem. Batem assim, com diferenças assim. Tem uma das prestações de contas que as notas dão a mais. Ou seja, quer dizer o quê? Que não é por aí. Não, e o valor ainda é relativo ao conjunto da receita que se usou nas campanhas do cartão. E não só de campanha da agência, né? Não, é claramente uma coisa assim, uma conta de chegar. A agência que pertencia ao Marcos Valério, ao Cristiano Paes e ao Ramon Rollerbach recebeu tudo isso, isso virou dinheiro desviado. E aí, quem que você tem para... Como é que você prova isso? Você tem uma testemunha que foi sumindo ao longo do julgamento porque ela tinha complicações dela própria, né? Que ela foi sumindo, assim, embora as pessoas de vez em quando ainda falem do nome dela, ela não tinha aquela credibilidade necessária para ser uma prova, assim. Então, Sim, o Jefferson. Não, é uma testemunha que trabalhava na publicidade, trabalhava ali na Secom e que disse que alguém disse para ela que tudo que se fazia era uma enganação. Sim. Aí você fala assim, tá bom, cadê a prova? Né? Porque eu posso ter um inimigo que fale isso, né? Estamos num mundo político, né? Fala Paulo, vamos lá, essa argumentação, esses aspectos desse julgamento, a cada vez que fazem uma pergunta, a resposta é sempre desalentadora, porque a gente vai se convencendo de que houve um processo político que não cabe em democracias. Eu, hoje de manhã, entrevistei o professor Dalmo de Abreu Dallari, jurista renomado, estudado nas maiores... Aliás, nós vamos apresentar essa entrevista Nós vamos apresentar logo no segundo bloco agora. A entrevista que fiz com ele hoje pela manhã vai ser reproduzida daqui a pouco, pelo Contraponto. E ele, a exemplo de uma antítese dele mesmo no mundo jurídico, que é o jurista Ives Gandra Martins, porque nós temos pela esquerda, vamos dizer assim, o jurista Dalmo Dallari, e pela direita o Ives Gandra Martins, um jurista que é também numerário da Opus Dei,
sempre esteve ligado a políticos mais da linha conservadora, de direita. Esses dois extremos do espectro político, mais no eixo do bom direito, eles ambos dizem as mesmas coisas, que não havia provas, tudo que você disse aqui. Minha pergunta é a seguinte, eu fiz ao Dr. Dalmo Dallari hoje pela manhã, eu faço a você. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, dessa maneira, ela pode gerar uma jurisprudência, ela vai mudar alguma coisa na forma como a justiça brasileira julga os casos ou não. Pura e simplesmente a opinião dele, do Dr. Dalmo, na edição aqui não apareceu, mas a opinião do Dr. Dalmo é de que não vai mudar nada. De que foi como disse o ministro Barroso, um ponto fora da curva. Isso eu só estou te passando a opinião dele para você saber. Já o Gandra Martins, até nas palavras do próprio Dallari, acha o contrário. Acha que há o risco de isso proliferar. Você o que acha? Olha, eu não tenho condição de achar muito porque eu não sou do meio, né? Uhum. O comentário que eu ouço é que o que as pessoas temem é aquela história do Pedro Aleixo. Quando o Brasil entrou no regime do AI-5, o Pedro Aleixo, que era um liberal, era vice do Costa e Silva, portanto era um sujeito do regime, falou assim, eu tenho medo, é do guarda da esquina. Então, vamos dizer assim, a gente teve uma coisa desse tamanho, agora isso pode virar uma barbárie. O domínio do fato pode virar uma coisa para condenar qualquer pessoa. Então, isso pode acontecer, eu não sei. Mas eu acho que a gente precisa, que nós cidadãos, assim, podemos pensar, é que eu acho que esse julgamento, ele teve e terá um efeito político muito grande. A gente olhou para esse julgamento com a eleição de 2012 na cabeça, pensando que ele ia ter um efeito eleitoral que seria mudar a eleição de 2012. Não teve, ou pelo menos não teve na dimensão que se imaginava. Mas eu acho que esse julgamento criou uma situação no país que é meio diferente, que é a seguinte, nós temos um poder, que é um poder que emana do povo, que é o poder executivo, eleito diretamente. Nós temos um poder que também emana do povo, que é o poder legislativo, que são os representantes do povo. E temos um poder que é um poder nomeado pelo executivo, referendado pelo legislativo, e que neste julgamento criou uma situação política, na medida em que você intervém politicamente, em que você intervém a partir da televisão, na justiça, na medida em que você tem uma ação que tem resultados políticos muito claros e cujo fundamento jurídico é questionado por tantos juízes que nós sabemos, nós temos um Supremo que passa a ter um papel político. E hoje eu acho, e assim, é só interpretar certos fatos, que hoje a principal esperança da oposição no Brasil reside no Supremo. A oposição não tem voto até agora. A oposição não consegue rever nenhuma conquista das conquistas que, olha, consenso mundial, Banco Mundial, FMI, né, as mudanças para melhor na distribuição de renda. Mas o novo Supremo atende a... Não sei, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos, hoje, se você quer fazer alguma coisa que vá contra aquele programa que a população está votando, a tua esperança é o Supremo. O Supremo conseguiu subjugar o Legislativo. O que foi feito pelo Legislativo contra o deputado José Genuíno só é compreensível porque teve um Legislativo, um presidente do Legislativo que se ajoelhou. Porque o esforço para caçar o Zé Genuíno de qualquer maneira, estando ele de licença médica, o que significa que é um cidadão que não pode, por recomendação médica, ir na tribuna se defender. Portanto, nós queremos votar a cassação de um sujeito que não pode ir na tribuna se defender. Por quê? Porque mudou alguma coisa aí.
Entende? E você mudou, você está podendo afrontar certas coisas. Você pode desrespeitar, né? Eu acho, por exemplo, que assim, talvez esteja aí o mistério de Fátima, dos protestos de junho. Quais os protestos de junho? Como é que o Brasil, um país onde o desemprego não está tão ruim, vamos dizer assim, é um dos melhores da história, um dos mais baixos da história. O consumo continua bacana. As pessoas estão comprando. A renda está subindo. Né? Vamos dizer assim, a gente anda por aí, as pessoas, estão felizes. Desigualdade caindo. Desigualdade caindo. Quer dizer, como é que você tem esse protesto? Por que tem isso? Eu me lembro de quando eu era jovem, eu ia para a rua fazer passeata durante a ditadura. Quando os poderes entram em conflito, quando você sente que o Estado está se mexendo, quem está na oposição se sente um espaço. E eu acho que essa atitude do Supremo de dizer a Constituição é aquilo que nós dizemos que ela é, que é uma frase fortíssima, é uma frase que as pessoas... que a gente tem que refletir sobre ela. É uma frase espantosa. Espantosa, né? Uma frase espantosa. E ela depois dizer que nós caçamos, e aqueles caras lá do outro lado da praça de poder só tem que assinar a cassação, e criando um ambiente que depois vai dar nesse... que aí já estava anunciado, quando foi escolhido o Henrique Eduardo Alves, já estava anunciado o que ele ia fazer, que ele foi escolhido defendendo as prerrogativas. 24 horas depois, ele foi lá numa audiência e saiu de lá claramente. Estamos entendidos. Estelionato eleitoral. Ali, exatamente. Quer dizer, então, temos uma situação que realmente o Brasil, você tem, de fato, um poder eleito. E nós temos uma situação que realmente, sabe, quer dizer, se a gente pensar, o que tem de questão sendo que a oposição jamais teria condição de passar pelo Congresso, porque é difícil passar, né? Jamais teria aprovação popular, agora você vai pelo Supremo. Assim, tem debates. Com a forte pressão dos grandes meios de comunicação, que são, é aquela agenda que eles não conseguem aprovar. É aquela agenda que eles não têm base popular para aprovar. Então, é isso que está colocando. E esse, para mim, é o mistério de Fátima. Como é que, assim, o correspondente do país se perguntou tanto? Não, peraí. No Brasil existe uma coisa de, afinal, quem manda? Quem tem a última palavra nas coisas? Hoje o Supremo se coloca como última palavra de tudo. Sabe que tem uma discussão, assim, e quando ele quer, né? Porque, olha, royalties do petróleo, era para ser discutido em quanto tempo? Como não há acordo, não se discute. Agora, os representantes do povo já tomaram uma decisão. Não quero nem saber. Tem outra questão. Tem um debate no Supremo, uma cláusula, uma emenda, não sei o que se trata, se o Estado está intervindo demais na economia. Isso é matéria jurídica? Desculpa. Quer dizer, se isso não é parte da democracia, aquela democracia que nós vivemos, isso é o quê? Então, eu acho que nós estamos vivendo uma situação... Tem essa discussão? Eu não Existem. Advogados... Eu tenho uma agenda que ninguém repara, porque a agenda do Supremo, inclusive, depende do Mas aí querem determinar qual é a política econômica que o governo vai adotar em lei? Não é assim, né? A gente... Não, essas coisas são mais bem feitas, eles são muito mais inteligentes do que a gente. Isso é verdade. A gente coloca as coisas de uma maneira que dá uma concordo. bandeira, né? Os caras não, eles fazem a coisa ali bonitinha. Verdade. Mas, ô Paulo, você falou do... João, segura um pouquinho, eu sou obrigado a chamar um rápido intervalo. Segura a sua pergunta, segura aqui o calor do debate. E, bom, já nós voltamos, vamos ter a entrevista com o jurista Dalmo Dallari. E acho que temos temas ainda deixando em aberto aqui, essa relação com a mídia, né? Temos a questão da opinião pública, né? Como é que essa opinião pública está se comportando. O futuro, né? E a prisão dos réus. Isso, e como sair disso, né? E como a gente buscar que a gente retorne para um patamar mínimo da boa democracia. Né? É isso aí. Até já. Toda primeira segunda-feira do mês, vai ao ar, no site do Sindicato dos Bancários e Rede Brasil Atual, o programa Contraponto. Sempre uma entrevista ao vivo com blogueiros e bancários, a partir das 7 horas da noite, retransmitido em diversos sites do país. A iniciativa é uma parceria do sindicato com o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, um espaço livre e democrático para questionamentos com assuntos relevantes, onde a população pode participar pelo Twitter
e Facebook. Olá, estamos de volta aqui no programa Contraponto, na sua quarta versão. Sou Paulo Salvador, está aqui conosco o jornalista Paulo Moreira Leite, que lançou o livro A Outra História do Mensalão, As Contradições do Julgamento Político. Bom livro, recomendo. Está aqui comigo agora, iniciando aqui, João Paulo Soares, da Rede Brasil Atual, e do Blog da Cidadania, Eduardo Guimarães. Temos aqui uma coincidência de nomes, O programa é apresentado pela Giovânia Moreira Leite, que... Paulo Moreira Leite. Temos o Paulo, João Paulo. Bom, vamos colocar você no nome de Eduardo Eduardo Guimarães. Quem sabe a gente tem aqui algumas revelações, tá certo? Então, voltamos aqui, a gente tinha abordado a ideia de comentar um pouco a ideia da mídia, como é que ela se comportou, como é que a reação agora da opinião pública. Você fez uma breve relação com as manifestações de junho, acho que nós podemos votar isso, e como essa relação difícil que é da democracia com o Supremo agora, como é que nós vemos aí, como é que isso pode incidir em relação às eleições do ano que vem? Olha, vamos começando assim falando da mídia, dos meios de comunicação. Eu tenho que concordar com o mestre Gênio de Freitas, que escreve o prefácio do meu livro, que analisou muito bem, dizendo que a mídia teve um comportamento tendencioso e faccioso, nesse caso. Eu acho isso importante porque as pessoas se informam dos fatos, das versões e das opiniões através da mídia. E a mídia fez, de fato, a maioria dos meios de comunicação, a maioria dos jornais, a maioria das revistas, dos canais de televisão, essa maioria fez uma cobertura realmente dirigida, uma cobertura que no início apurava um escândalo, no início denunciava o que estava por ali. E a gente pode até aceitar que no início, quando os fatos não estão claros, e nem quando a parte mais atingida está se defendendo, até porque ela não está com todos os meios para se defender, não tem clareza sobre tudo, você até pode aceitar que você tivesse no início uma cobertura bastante agressiva. É a tradição do jornalismo brasileiro. Até hoje o pessoal do PSDB anda se reclamando que a foto dele sai no jornal sem provas e tal. Amigo, essa é a tradição do jornalismo brasileiro. Se é para mudar, vamos mudar para todo mundo. Porque, de fato, aqui se acusa e se prova depois. Quer dizer, essa tradição eu não acho nem boa nem ruim, mas é os fatos. Isso aconteceu naquele momento, naquele começo. Agora, posteriormente, o que faltou, eu acho que essa é a grande questão, é o seguinte, avaliar, afinal, quais são as provas? Afinal, o que a defesa diz faz sentido? Faltou a mídia. Faltou a mídia fazer isso. Porque, por exemplo, faltaram-se algumas regras elementares, que eu acho que, assim, que são regras elementares do julgamento. E do jornalismo também, E do jornalismo, assim. Então, você tem que ter o quê? Você tem a dúvida, você tem o espírito crítico, Assim, você tem que ouvir o outro lado. Sabe, como é que você cobra um julgamento que tem 40 acusados, que você diz que é o maior julgamento da história, você diz que é compra de votos, e você não vai ouvir os argumentos da outra parte. A mídia sequer ficou sabendo, ou não deu a devida importância, quando o Roberto Jefferson, que era o principal delator do Mensalão, ele, quando vai falar na polícia, ele disse que o Mensalão foi uma espécie de criação mental. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso que ele... Uma invenção. Exatamente, é uma invenção. Ele deu um jeito, ele falou aquilo que não era, mas colou, pegou bem. Ou seja, por que ninguém foi atrás? Por que ninguém foi atrás do delegado da Polícia Federal que disse que, olha, os empréstimos do PT eram verdadeiros? Por quê? Por que que... Então, isso revelou uma atitude que chegamos a esse ponto em que muitas pessoas, até hoje, que estão convencidas que a informação que se tem sobre a ação penal 470 é aquela de 2005, é aquela de 2006, quando os fatos novos são muitos, quando as revelações que estão nos autos e que estão aí nas mãos dos advogados e tudo, são muito importantes, destroem muitas convicções. Agora, na medida em que a imprensa cobriu apenas um lado, ela deixou de informar que havia uma outra visão. Espera um pouquinho, João, só. Vamos soltar a entrevista com o Dalmo Dallaria, jurista. Boa. Podemos soltar aqui, que aí a gente enriquece um pouco mais o debate com mais ideias. Boa.
Dalmon Dallari, obrigado por nos receber. Eu queria abrir a entrevista com uma questão sobre a sua visão geral sobre o que foi o julgamento do Mensalão. O senhor acha que foi um julgamento justo, baseado em provas, ou o senhor tem questionamentos a fazer a esse processo? Eu venho acompanhando com muita atenção todo o procedimento do chamado processo do Mensalão. E uma coisa, desde logo, me chamou a atenção, foi o fato de que o Supremo Tribunal Federal aceitou julgar, decidiu julgar, sem ter competência constitucional. E é bom, para a pessoa que não tem a formação jurídica, lembrar um pouco que competência, no sentido jurídico, é o poder-dever de fazer alguma coisa, compete a ele ou não. E o que aconteceu foi que foram denunciados cerca de 40 réus diretamente para o Supremo Tribunal Federal, enquadrando-se naquilo que se convencionou chamar de foro privilegiado. Foro é onde a pessoa vai ser processada. E privilegiada porque se diz que é um privilégio ser processado diretamente pelo Supremo Tribunal, não por um juiz de primeira instância, um juiz comum. É um privilégio altamente discutível, porque a pessoa é julgada no Supremo Tribunal, então pressupõe-se que fica mais resguardada do que num julgamento comum de primeira instância. Mas o que acontece é que a pessoa julgada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal não tem um tribunal superior para recorrer. Se houver erro, se houver injustiça, aquela é a única instância. Então, pode haver uma certa proteção, por isso é que se chama um privilégio, de julgar diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Mas há este inconveniente, reduz tremendamente o direito de defesa. Mas, de qualquer maneira, entre nós, isso passa como sendo um privilégio. Então, o Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal mais importante do país, é quem julga, e sem a possibilidade de recurso. Então, daí, a Constituição estabelecer expressamente quais são os casos que se enquadram na competência originária do Supremo Tribunal. Quais são os casos de foro privilegiado? São pouquíssimos casos. São cargos. É o presidente da República, são os ministros de Estado, são os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são julgados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, para que isto ocorra, é preciso que a pessoa esteja ocupando um desses cargos. E, no caso do Mensalão, dos 40 condenados, só 4 é que se enquadravam no foro privilegiado. Então, em relação a 36, o Supremo Tribunal Federal julgou sem ter competência legal, sem ter competência constitucional. Isto é, claramente e diretamente, o Supremo Tribunal cometeu uma inconstitucionalidade. Ele, que pela Constituição, lá está escrito, tem como função principal, ou está escrito na Constituição como função precípua, a guarda da Constituição, ele não guardou a Constituição, ele agrediu a Constituição, ele agiu contra a Constituição. Basta este aspecto, a meu ver, para que se verifique que todo o processo do Mensalão está comprometido. Não foi um processo jurídico. Não foi a partir deste ponto inicial. O Supremo Tribunal Federal não tinha competência para julgar os réus que julgou. Então, por isso, não é jurídico esse julgamento. Ele é contra a Constituição, é contra o direito. Então, foram outras as determinantes do julgamento. A teoria do domínio do fato, a teoria que tem este nome, tem origem na Alemanha nazista, quando havia intenção de condenar pessoas mesmo que não houvesse prova, eram os inimigos do regime. Então, não há prova, mas a pessoa ocupava um cargo, ocupava uma posição em que deveria ter conhecimento do que estava acontecendo. Mas isto realmente é um exagero, é um absurdo. É assim como dizer, bom, se um pequeno funcionário de uma empresa, de uma grande empresa,
Esse pequeno funcionário entra em contato com uma autoridade, um fiscal, e pratica corrupção. Então, eu devo dizer, o presidente desta empresa deve ser condenado, porque não é possível que, sendo presidente da empresa, ele não soubesse que aquele modesto funcionário, naquele cantinho de atividade, estivesse praticando a corrupção. Evidentemente, seria um exagero. Como foi um enorme exagero, mas denunciador da falta de prova. Quer dizer, não havia prova, então vamos utilizar o domínio do fato. Vamos supor que a pessoa sabia o que estava acontecendo. Mas isso já é o reconhecimento de que se estava julgando sem provas. E isso, em muitos casos, ficou mais do que evidente. É o julgamento com base em suposições, com base em argumentos altamente discutíveis, como esse do domínio do fato. Então, a pessoa tem uma posição em que muitos são dependentes dela e essa pessoa deve saber tudo o que os seus dependentes fazem. É evidente o absurdo. Mas com este dado que é essencial, essa teoria é de origem nazista e foi estabelecida para condenar antes mesmo de saber se a pessoa era culpada ou não. Então, faz-se o processo não para julgar, mas para condenar. E aí isso aconteceu no processo do mensalão. Os réus estavam condenados antes de começar o julgamento. E isso depois ficou muito evidenciado em vários momentos, em várias atitudes, várias decisões, e, evidentemente, é preciso relembrar as atitudes absolutamente antijurídicas, arbitrárias do ministro Joaquim Barbosa. Isso não quer dizer que ele não conheça o direito, não conheça direito constitucional, mas o fato de ele conhecer torna mais grave a sua posição. Ele sabia que estava agindo contra a Constituição, mas em várias ocasiões ele tomou posições claramente arbitrárias, posições de verdadeiro inquisidor. O ministro Joaquim Barbosa não tolera ser contraditado e reage com extrema violência, e foi o que aconteceu. Ele havia sustentado alguma coisa, uma argumentação, e o ministro Gilmar Mendes disse, não estou de acordo, isto não é jurídico. A reação do ministro Joaquim Barbosa foi extremamente violenta. E, por sua vez, o ministro Gilmar Mendes também rebateu em termos violentos. E qual foi a reação do ministro Joaquim Barbosa perante esta atitude agressiva do ministro Gilmar Mendes? Ele disse ao ministro, não pense, senhor ministro, que o senhor está lidando com os seus capangas de Mato Grosso do Sul. Foi dito publicamente pelo ministro Joaquim Barbosa, denunciando o ministro Gilmar Mendes de ter capangas no Mato Grosso do Sul. Ora, tudo isso demonstra um desequilíbrio emocional do ministro Joaquim Barbosa, que realmente comprovou esse desequilíbrio, essa falta de serenidade em inúmeras ocasiões durante o processo do mensalão. Então, por tudo isso, o processo não tem valor jurídico, foi um processo influenciado por inúmeros outros fatores, por fatores políticos, sem dúvida alguma, influenciado pela insistente campanha da grande imprensa e influenciado também por esses desequilíbrios, pode-se dizer, desequilíbrios emocionais do ministro Joaquim Barbosa. A prisão efetuada de condenados em São Paulo, Minas, Rio, transportando-os para Brasília, foi absolutamente absurda, ilegal. A lei prevê o cumprimento da pena próximo da residência, próximo da família, próximo de onde atua. E já se sabia que os réus de São Paulo estavam sendo transferidos para Brasília com o direito de retornar a São Paulo. Assim também os de Minas Gerais estavam sendo transferidos para Brasília para criar o espetáculo, que nunca aconteceu e não havia urgência, não havia motivo nenhum
para o ministro passar um feriado preparando e declarando prisões. Além disso, determinou que um avião da FAB, um avião público, circulasse pelo Brasil, transferindo os réus para transferi-los para Brasília, sabendo que aquilo era ilegal, que aquilo teria que voltar atrás. E, naturalmente, entre outras coisas, provocando despesa pública, usando o dinheiro público para esse exibicionismo. Rigorosamente, essa despesa deveria ser cobrada do ministro Joaquim Barbosa. Eu proponho que o Supremo Tribunal Federal seja exclusivamente Tribunal Constitucional, que ele não julgue ações civis, ações criminais, que ele faça o controle de constitucionalidade das leis, das decisões judiciais, dos atos administrativos, exatamente como existe na Alemanha. A Alemanha tem um tribunal constitucional que é respeitado no mundo inteiro, tribunal absolutamente independente do mais alto nível. Mas aqui eu quero ainda ressaltar um aspecto, tomando por base o tribunal alemão e aquilo que vem acontecendo aqui. O Tribunal Constitucional da Alemanha funciona numa cidade média, em Karlsruhe, não funciona em Berlim, não funciona ao lado do parlamento, ao lado dos órgãos políticos. Fica lá longe. Eu estive na cidade de Karlsruhe, é uma boa cidade, tudo isso, mas nós chamaríamos de cidade média. E o tribunal está lá, longe dessa interferência, dessa influência direta dos fatores políticos. Eu acho que isso também deveria ser feito no Brasil. Supremo Tribunal Federal ser apenas constitucional, ser sediado fora de Brasília, longe dos órgãos políticos, como Câmara de Deputados e Senado, e mesmo do Executivo Federal, e, além disso, também revendo o seu processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho a mínima dúvida de que o processo do mensalão será, daqui a pouco, esquecido em termos jurídicos, porque ele não dá nenhuma contribuição jurídica, mas ele será, sim, registrado, será mencionado como um dos pontos negativos da história do Supremo Tribunal Federal, como um momento em que o Supremo Tribunal Federal ostensivamente se afastou da sua posição de guarda da Constituição e agiu contra a Constituição, julgando, inclusive, sem ter competência constitucional. E, além disso, fazendo a invocação e a aplicação de uma doutrina nazista, que é a doutrina do domínio do fato, que só foi usada exatamente pela impossibilidade de comprovar a acusação. E foi o que aconteceu no caso do mensalão. Quer dizer, não havendo prova, não havia prova, não se conseguiu comprovar a prática do ato criminoso, então se usou a teoria do domínio do fato como uma justificativa para a condenação. Promover uma comunicação livre com os bancários e com a sociedade sempre esteve nos princípios cidadãos do sindicato. E o programa de Web TV Contraponto, parceria entre blogueiros, o Centro de Estudo da Mídia Barão de Itararé e o sindicato, só vem reforçar essa estratégia de fortalecimento da democracia. O sindicato é vanguarda na comunicação sindical. Disponibiliza aos trabalhadores diversos veículos de comunicação, como a Folha Bancária, o site da entidade, que por meio da publicação de notícias em tempo real é utilizado como fonte de informação não só para os bancários, mas também para toda a classe trabalhadora. O sindicato promove também comunicação em rede, por meio do Twitter, YouTube e Facebook. Dentre os canais de comunicação, o sindicato mantém a TVB, TV Web dos Bancários, por meio da qual investiu em estúdio próprio, onde é produzido e gerado o Contraponto. O programa é transmitido ao vivo pelo site Rede Brasil Atual e blogs parceiros. O nome do programa, Contraponto, já diz tudo quanto à sua proposta. Pretende se contrapor aos programas de entrevistas da grande mídia, sobretudo da televisão.
receberá toda primeira segundas-feiras de cada mês um convidado a ser entrevistado por blogueiros que promovem uma comunicação alternativa, como Luiz Carlos Azenha, do Viu Mundo, Altamiro Borges, do Barão de Itararé, Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, Paulo Henrique Amorim, do Conversa Afiada. Assista, participe enviando comentários e perguntas e compartilhe pelo Facebook. Estamos de volta com o programa Contraponto, que é um programa de entrevistas e debates, hoje aqui com Paulo Moreira Leite, o autor, né, da outra história do Mensalão, As Contradições de um Julgamento Político. Vocês acabaram de ver uma entrevista com o jurista Dalmo de Abreu Dallari, está tranquilão, sem gravata, camisa cor-de-rosa, e essa entrevista foi feita pelo Edu Guimarães, do blog da Cidadania. Então, nada mais justo que o Edu comece comentando, né? Nós acabamos de ver, todos nós acabamos de ver, um ponto impressionante da entrevista. Primeiro, eu gostaria de dar um depoimento sobre o Dr. Dallari, que ele me fez sair dessa entrevista concluindo que a vida do homem começa aos 80. Porque a clareza, a capacidade desse homem e a verve dele, como ele fala, completamente lúcido, é muito bacana, principalmente para quem já está começando a dobrar o cabo ali da Boa Esperança. Mas o Dr. Dallari, ele citou 2 vezes que foi usada uma teoria do direito alemão que ele qualifica como nazista. Isso é pesadíssimo, Paulo. Eu gostaria justamente... Ou seja, era para enquadrar os adversários do regime. Era para enquadrar essa teoria. Não importa o processo do julgamento, não importa o que se fez. Essa teoria, ela foi revista na primeira metade do século passado, pelo Klaus Roxin, outro alemão. Por que essa teoria vem do direito alemão? Porque ela foi usada durante o nazismo, exatamente para condenar, como o Dr. Dallari bem explicou, condenar quando não fosse possível provar alguma coisa contra o réu. Então, ele já entrava no julgamento, condenado praticamente. E 2 vezes o Dr. Dallari usou essa expressão de que é uma lei, é uma teoria jurídica nazista. E eu havia perguntado para você anteriormente, Paulo, eu gostaria que você concentrasse nessa questão. O Dr. Dallari, ele diz que foi um ponto fora da curva, que isso não vai ser usado. Agora, para a democracia brasileira, ele está dizendo para nós que foi usada uma teoria nazista. Isso não é muito pesado, não te assusta? Olha, eu não sou assim tão formado em direito, né? Não sou formado em direito como o professor, que é professor de direito, né? Então, vamos dizer assim, quem sou eu, né, para falar assim? O que eu li é que essa teoria foi atualizada também depois do nazismo, porque depois do nazismo havia uma questão de você apurar a responsabilidade dos comandantes nazistas, que também eram responsáveis por crimes, embora eles não estivessem ali. Sim. Né? Quem deu a ordem? Né? É uma discussão que existe, sim. Né? Agora, qual que é a questão? É que para você condenar alguém com base nessa teoria, você precisa provar que essa pessoa tem o controle de cada etapa do ato criminoso e que ele tem o total poder sobre cada um dos agentes para a confecção e execução daquele crime. E que você é capaz de dizer, por exemplo, o Fujimori, peruano, foi condenado pela teoria do domínio do fato, segundo o Roxin, porque os presos políticos eram mortos e executados sob ordens dele e daquele ajudante que ele tinha, que era o cara do serviço de segurança lá, Vladimir, não sei o quê. Então, isso é o domínio do fato. Você tem realmente o domínio da produção do fato, né? Então, agora, a questão é que no início, quando o Roberto Gurgel falou no julgamento que era a teoria do domínio do fato que provava tudo, as pessoas ficaram esperando que, cadê as provas, né? Então, eu acho assim que, independente dessa discussão jurídica, porque eu não tenho condição realmente, e eu precisaria me aprofundar, executar, e eu sei que ela foi usada também no nazismo, mas o direito vai evoluindo, né, com todas essas coisas assim, isso eu aprendi pelo menos.
quando chega aqui, ela realmente vira, que eu acho que é importante, é o seguinte, ela vira uma confissão de que você não tem provas. Como você não consegue provar, você não precisa provar. E aí você tem aquela narrativa da acusação, que é uma coisa que é importante, que é o seguinte, como que é a denúncia? Você começa por um, depois você vai para outro, você vai para outro. Qual que é a tese da ação penal 470? Quando é que você vai provar que houve o crime de compra de votos? Quem comprou, quem pagou, quando e onde, para qual eleição, para qual projeto? Não tem. Não tem um projeto de compra de votos, que é o crime do maior escândalo da República. Qual proposta do governo Lula foi comprada no Congresso? Nenhuma. Desculpa, nenhuma. O projeto que seria, né, o projeto de mudança na Previdência, uma mini reforminha da Previdência, tinha apoio da oposição. 96%. Pois é. Diferente do caso da compra dos votos da emenda da... Completamente diferente. Quando aí você teve... Não, e aí é um caso que é engraçado, bem lembrado, porque é um caso que é o seguinte, ali, assim, os descontentes da aprovação da emenda da reeleição gravaram um deputado confessando que ele tinha mudado de voto por R$200 mil. Ou seja, só tem isso nesse caso. Apareceu no livro O Príncipe da Privataria mais casos. Se você andar pelo Congresso em Brasília, coisa que eu faço porque eu estou morando em Brasília, testemunhas contam que as pessoas votavam no projeto da reeleição e na saída pegavam a senha do doleiro. Ou seja, as pessoas te dizem isso. Quer dizer, então isso não apareceu aqui. Percebe? Quer dizer, então a compra de voto, que é o que seria a diferença, ou seja, você poderia ter um esquema de caixa 2, que é um crime, é grave, tem que ser punido, mas tem outra gravidade. Vamos combinar que tem outra gravidade. Não, era diferente, era compra de votos. Bem, Compra de voto, segundo o Jefferson, de 100 a 150 deputados todos os meses durante 2 anos. Né? Imagina. E no É final, Imagina. sim, mas no final não aparece nada. Não aparece nada, e o próprio Jefferson vai recuando, mas o Jefferson fica naquela situação, porque o delator, se ele faz uma falsa denúncia, ele não pode recuar de tudo, até porque a denúncia vira a proteção dele. Então vira uma coisa que uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Assim, como diz assim, um jurista, e é sabido isso, o testemunho de um réu é sempre complicado. Quer dizer, o cara que você estruturar a sua denúncia, como no cara que, com aquela denúncia, ele espera se safar, é muito complicado. É o cara que tem interesse, assim, óbvio de negociar alguma coisa. Né? Então é um problema. E além dele, quem mais? Nenhum outro parlamentar, sabe? Pode falar, ok, ninguém ia confessar nada. Ok, meus amigos, mas... Então, você precisa provar de outro jeito. E não apareceu também. Você dizia que nem os próprios advogados acreditaram que pudesse haver essa condenação. Eles provavelmente acreditaram... Posso falar uma coisa? Eles não viram com toda a profundidade o caráter político do julgamento. Eles foram, assim eu vou dizer, ingênuos de achar que íamos ficar no direito brasileiro, nas provas, que ia se aplicar na jurisprudência do caso Fernando Collor, no qual, ao se ver que não havia um ato de ofício acabado, ele foi inocentado, porque você não podia condenar alguém por corrupção sem provar que o cara tinha, né? A coisa não é o recibo, que é o grande argumento, não, é a prova de que a pessoa fez alguma coisa, você não tinha isso. Quer dizer, eles acreditavam nisso e foram efetivamente surpreendidos. Tanto que a reação de muitos advogados foi de pasmo. Sim, muita gente. Pasmo. Vamos assim, o Márcio Tomás Bastos, que eu acho que tinha consciência de que a pressão da mídia ia ser muito forte, ele propôs o desmembramento, que foi uma atitude cada vez mais importante, porque é tudo que o Dall'Ari questiona se resolveria pelo desmembramento. Se o Supremo tivesse se limitado a julgar aqueles que têm direito a foro privilegiado, ele teria julgado 4 pessoas. Mas o problema era político. Ele não ia julgar o Zé Dirceu. Naquele momento o Genuíno estava fora, o Delúbio estaria fora, aquilo que eles chamaram de núcleo político estaria fora. Então eles precisavam manter aquela unidade.
que depois eles não mantiveram, não custa lembrar, no mensalão do PSDB mineiro, que foi desmembrado. O mensalão do DEM de Brasília, dos sacos de dinheiro, Então, também foi Paulo, desmembrado. tem uma- Quer dizer, então, você teve um 2 pesos, 2 medidas que as pessoas não podiam acreditar, que era difícil acreditar que fosse acontecer. Então, Paulo, tem uma coisa assim, que eu considero muito grave, todo mundo considera, e o professor Dalmo fala na entrevista mais de uma vez, por conta dessa questão do não desmembramento do processo envolvendo o PT e o governo Lula, que o Supremo teria agido contra a Constituição, o que é uma coisa muito grave, porque o Supremo está lá para resguardar e defender a Constituição. Semana passada, o ministro Luiz Fux, numa palestra para empresários do Rio de Janeiro, chamou a Constituição de demagógica. O tema era direito de greve no serviço público. Né? E ele desceu a lenha na própria Constituição por permitir que essa discussão seja feita. O direito à greve do servidor público. Bom, quando chega num ponto como esse, em que o próprio Supremo age contra a Constituição, né, existe saída? O que é possível fazer? Eu queria emendar a sua pergunta com o seguinte. Essa discussão surgiu quando foi julgado no Supremo as cotas e a União Civil de Homossexuais, que naquele momento algumas pessoas, que era um tema popular que fosse aprovado como foi, mas começou a surgir uma preocupação de que o Supremo estaria legislando. Você lembra dessa discussão? É exatamente isso que a gente começa. Você cita aqui, João Paulo, que haveria o ministro Fux estaria dizendo que a Constituição é demagoga. E aí a gente pensa se não existiria um risco de o próprio Supremo começar a fazer mudanças na Constituição via interpretação dessa Constituição. Eu acho que é um grande... Olha, isso é... A frase, a Constituição é aquilo que o Supremo diz que ela é isso. Você pode reinterpretá-la. Eu acho, por exemplo, quando o Supremo aprovou as cotas, eu acho que foi um voto que chamou a atenção de muita gente. Havia uma oposição a esse voto, mas eu acho que é um voto legítimo, porque nós temos uma Constituição que diz, como artigo prioritário, que as pessoas são iguais, que as pessoas têm que ter os mesmos direitos, que as pessoas têm que ter as mesmas oportunidades. E se nós somos brasileiros e nós gostamos de olhar para a realidade e temos a percepção de enxergar a realidade como ela é, vamos dizer que nós vemos uma cidade que tem uma tradição racista. E que tem uma tradição de muitas pessoas que são segregadas e oprimidas e desfavorecidas e que não têm a mesma oportunidade. Mérito é perfeito, mas a questão não por causa das cotas, nem por causa da união dos homossexuais, porque são causas justas. Mas e quando a causa não for justa? Exatamente. Não, eu acho que apareceu uma questão nesse julgamento, e que eu acho que é a questão que também está aí, que é uma questão que é de fato preocupante, que é a questão do mandato. Quando terminou o julgamento, havia a questão dos políticos com mandato. O que faz com o mandato? A Constituição diz expressamente, até porque a Constituição, ela traz a memória de quem derrotou a ditadura, né? Então, no tempo da ditadura, você caçava parlamentares por decreto militar. O Supremo caçou um parlamentar que foi o Chico Pinto. O Supremo. Então, vamos dizer assim, quem que caça o parlamentar? Qual que é o princípio? É o povo. A soberania popular. Isso eu acho assim, quer dizer, um ponto importante, eu acho que isso é o guia o tempo inteiro. Hoje, amanhã, o nosso guia, a soberania popular, é o voto da população. Esse que é o soberano. Esse é que diz como é que o resto tem que ser. Esse é que fez a Constituinte, né? E na Constituinte, ele ficou no artigo 55, eu lembro porque foi um debate que teve muita repercussão, você tinha que a última palavra cabe à Câmara, quando é perda de mandato de deputado, cabe ao Senado, quando é perda de mandato de senador. Inclusive, a Constituição não fala sequer a palavra cassação, porque ela remetia à ditadura, ela fala perda de mandato.
Porque caçar o voto popular é sempre um problema. Você tira o mandato, né? Mas isso foi uma intervenção que eu acho grave, que eu acho séria. E que implicou, eu acho, que no que nós estamos assistindo agora, implicou num ato de resistência. Eu acho que implicou, que foi no caso do Natan Donadon, apoiado no voto secreto. Uma Câmara que se sentia acuada. Ela defendeu o Donadon, sabendo que o Donadon, né? Agora você vai para tudo numa situação em que os meios de comunicação fazem campanha pela degola, dizem que não há dúvida da culpa, esquecem assim que nós tivemos julgamento sem o segundo grau de jurisdição, esquecem que tivemos julgamento assim com várias questões, né? Quer dizer, um mandamento que assim que o professor podia ter falado, não falou porque nem deu tempo, mas que é o seguinte, um julgamento normal, quem investiga não acusa, quem acusa não julga. Isso, assim, é básico, é a divisão do trabalho do direito para que não haja uma ideia preconcebida percorrendo tudo, para que tudo possa começar de novo. Nós temos o contrário. Mas você acha que o Supremo pode começar a legislar com essa Eu acho que interpretação? sutilmente ele está fazendo isso. Já está fazendo Não, isso? eu acho que quando você diz que o mandato... a Câmara não deve deliberar pela perda de mandato, que quem resolve isso é o Supremo, você está criando uma jurisprudência diferente. Você está criando uma jurisprudência diferente. Sabe, quer dizer, e isso é uma visão que hoje, eu acho isso um dado importante. No mundo inteiro se discute, isso é a chamada judicialização. A judicialização significa quando a justiça ocupa um espaço da política. Porque os políticos, você pode dizer porque os políticos são incapazes, porque eles estão desmoralizados, porque você não gosta deles, porque o seu partido não tem mais voto. Agora, os juízes podem concordar com isso. Então, isso, nós estamos falando de judicialização, que é uma interferência, e que vai tendo nomes, né? Mas, enfim. Mas você acha que o Joaquim Barbosa vai ser candidato ano que vem? Olha, ele é um ator político. Ele é um ator político. Ele diz que não, e eu não quero... Assim, se ele quiser ser, ele vai poder ser. Se ele vai ser ou não, eu acho que é uma especulação que eu não consigo mais fazer. Sabe, uma especulação. Agora, de fato, ele vai ser um ator político. Ele está agindo politicamente. Essa candidatura dele vai ter peso. Sabe, quer dizer, candidatura ou não candidatura, ele vai ser um personagem dessa eleição. Eu vou, assim, fazer um comentário. Eu acho que ele é tão poderoso hoje em dia, você não sei para que ele quer ser presidente. É verdade. É verdade. Ele não precisa negociar com o Congresso. Ele tem muito mais poder que um presidente. Ele não, vem as coisas... Mas é que termina o mandato, né? Tem essa questão. O mandato dele termina no fim do ano. Agora, vamos ver a maioria que vai ter. A gente vai testar a maioria dele real agora nos embargos. Né? Qual é a maioria real dele. Né? Mas, sabe, o poder que tem o presidente Supremo é muito forte. Né? O poder que tem o ministro Supremo é muito forte. Bem, vamos só mais um rápido intervalo e voltamos com o quarto bloco. E ainda tem algumas questões aqui boas ainda para a gente continuar tocando, né? Toda primeira segunda-feira do mês, vai ao ar, no site do Sindicato dos Bancários e Rede Brasil Atual, o programa Contraponto. Sempre uma entrevista ao vivo com blogueiros e bancários, a partir das 7 horas da noite, retransmitido em diversos sites do país. A iniciativa é uma parceria do sindicato com o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, um espaço livre e democrático para questionamentos com assuntos relevantes, onde a população pode participar pelo Twitter e Facebook. Estamos de volta com o último bloco, o quarto e último bloco do programa Contraponto, um programa de debates e entrevista. Hoje aqui com o brilhante jornalista Paulo Moreira Leite, né? De novo, a outra história do Mensalão, que acompanha da geração editorial, né? Que acho que faz uma dobradinha com o Príncipe da Privataria. Espero que também ambos tenham sucesso. Voltando aqui ao assunto do julgamento do Mensalão, eu queria
estávamos falando do papel do Joaquim Barbosa nesse momento na conjuntura. Tem uma contradição. Embora ele seja bastante conhecido, hoje é um ator midiático. Né? Eu, na época do Carnaval do ano passado, no auge do julgamento, não vi fantasias dele. Algumas pessoas tinham a expectativa de que teríamos inúmeras fantasias. Era um medidor, não teve. E as últimas pesquisas mostram, né, uma popularidade bem baixa. Bem baixa. Então, isso mostra o seguinte, o terreno da campanha presidencial é um terreno duro, né? Não é fácil, porque tem que ter partido, tem que ter resultado. Então, em contrapartida, a opinião pública, estou fazendo aqui a voz do que eu vejo, né? Ela lutou sempre para o fim da corrupção. Então, esse é um episódio que ele vem marcado por alguém que, supostamente, na corrupção, vai para a cadeia. Então, eu queria trabalhar um pouco mais isso, Paulo. Como é que é essa história agora, assim, quer dizer, nós temos uma reivindicação, a pessoa quer o fim da corrupção, acontece essa manipulação midiática, acontece... Em que cenário nós estamos, né, dessa conjuntura, na formatação desse brasileiro, né, que está ganhando bem, que está com emprego, ao mesmo tempo que é o combate à corrupção, ao mesmo tempo tem as manipulações do Supremo. Enfim, que leitura você faz isso? Vou aproveitar a pergunta aí do Paulo para já o outro Paulo poder responder a pergunta, porque depois vai ter a pergunta do terceiro Paulo. Então, a questão é a seguinte. Eu comentei com o Dr. Dallari na entrevista a questão da prisão dos réus do Mensalão, como ela foi feita, como ela ocorreu num feriado. Ele se diz estarrecido. Acima de tudo, ele se diz estarrecido pela posterior mudança de um juiz da execução penal. E isso é uma das coisas que parece que incomodou mais esse jurista tão eminente e que sabe muito bem do que está falando, a gente sabe quem é ele. E ele se sentiu, assim, meio escandalizado e ameaçado ao ver uma coisa inédita, que é você simplesmente, no meio de um processo ali, você pega e muda o juiz à sua conveniência, você trabalha durante um feriado, o presidente do Supremo trabalhando em um feriado para encarcerar os réus através de um espetáculo midiático desnecessário, porque eles deveriam cumprir pena onde eles residem, no caso, alguns em São Paulo, outros em Minas. De repente, um avião, tudo pago pelo poder público, fretado, combustível, o contribuinte pagando aquilo ali, coloca esses réus dentro do avião, cobertura de todas as TVs, virou um show. Então, aí você tem uma terceira etapa desse julgamento do Mensalão e, diante dessa constatação do Dr. Dallari, aí fica para os seus comentários o que você pode agregar de informação e de visão sobre tudo isso. Olha, eu vou dizer uma coisa. A grande questão é que a agenda anticorrupção, a agenda da moral, que é uma coisa, e a agenda do moralismo, que é outra, são coisas diferentes. Todos nós queremos um Estado transparente, todos nós queremos que os interesses sejam públicos, todos nós queremos que as coisas sejam feitas de maneira limpa e clara e honesta. Todos nós queremos isso. A agenda moralista é que quer transformar essas questões na questão essencial e diz que os entraves para a democracia, os entraves para o desenvolvimento se situam nesse tipo de coisa. A verdade é que essa agenda não conseguiu entrar na sucessão presidencial brasileira. Não entrou nem na reeleição. Aí respondendo. Não entrou em 2006, não entrou em 2010. Tenta-se agora fazer com que essa agenda entre. Essa é a questão que está colocada. Porque a população brasileira, ela sempre desconfiou da justiça. Ela tem uma experiência da justiça de que a justiça é uma coisa que ela consegue, ela se livra, ela é perseguida, ela é atendida, é coisa para rico, né? Uma coisa assim. Ela sempre desconfiou da justiça, ela não tem ilusões na justiça como, né? Ela sabe que, pô, imagina, sabe que tem um amigo lá, que tem um amigo delegado, livrou a cara. A experiência do brasileiro é muito pragmática a respeito disso. É assim que ela viveu. Tem gente que diz que o brasileiro
o brasileiro, especialmente o mais pobre, não sei o quê, não tem valores morais. Não, eles têm os mesmos valores morais. Assim, é impressionante quando você vê qualquer pesquisa, os valores morais são idênticos. Agora, alguns que experimentam, têm uma experiência de vida diferente, eles têm essa visão, que é uma visão realista da vida mesmo, né? De ver isso e de saber dos limites disso aí, né? A questão é saber se com esse espetáculo que se tenta agora, vai se conseguir colocar essa questão como uma questão central na vida dos brasileiros, como uma chance de progresso do Brasil. Porque é isso que está querendo fazer, quer mostrar que o Brasil vai ficar melhor com essas prisões. E para isso é preciso que você encubra, que você vista os prisioneiros com a fantasia dos privilegiados, com a fantasia dos vagabundos, que eles passem a simbolizar tudo aqui, passem a ser vistos como tudo aquilo que eles não são, mas que muitas pessoas podem acabar acreditando que eles são, né? E eu acho que esse o sentido de você alugar um avião no dia da programação da República, de você aprovar o fatiamento das execuções. Eu não sei se a gente lembra. Assim, as penas, nem tudo terminou em julgado, mas você antecipa, você fatia a execução das penas, dizendo que isso vai beneficiar os réus, porque eles vão poder cumprir em regime semiaberto aquilo que eles cumpririam em regime aberto, e quando eles caem, é o seguinte, semiaberto vai para a fila. Quer dizer, sabe-se lá quando. E vamos criar todo tipo de dificuldade. Ou seja, vamos criando os problemas. Para quê? Porque justamente você vai criando um desrespeito. Você muda o juiz se o juiz não está satisfazendo. Você recebe um atestado médico, você diz que, quem sabe que você pede outro, e você pede mais um. E quando você divulga um atestado médico, você divulga ele picotado, que foi o caso do atestado médico da Câmara, que você divulgou um atestado médico que assim se divulgar o primeiro e último parágrafo, faltava o do meio. Mas não vai chegar um momento que a sociedade vai dizer, tudo bem, vocês denunciaram os petistas, vocês julgaram os petistas, vocês condenaram os petistas, vocês encarceraram os petistas. Mas vai ficar só nos petistas? Cadê o resto? Você não acha que vai chegar um momento que a sociedade vai falar, tudo bem, mas vai ficar só nesses daí para todos sempre? Essas condenações, essas prisões vão redimir a República para todos sempre? Vai ter que acontecer com mais alguém. E não pode ser petista de novo. Eu escrevi um texto no dia das prisões com este título, Preto, Pobre, Prostituta e Petista. Isso é o que vai entrar para o imaginário brasileiro? E a lista é grande, né? Ó, Cimes, Alstom, Mensalão Mineiro, Mensalão do DEM, agora a máfia dos fiscais da E os valores, então, né? 500 milhões, 700 milhões. Não, o Mensalão são bilhões. Bilhões, são né? bilhões. E a privataria, né? São bilhões. E a privataria, né? Não, A privataria. Privataria são 100 bilhões. Não, olha, assim, eu vou falar uma coisa assim, nós estamos falando de poder. Poder em pegar um caso, poder investigar este caso, denunciar, apontar e ter um juiz que te acolhe. Eu vou falar uma coisa que eu acho assim impressionante. O Mensalão Mineiro, só para dar um exemplo, é mais antigo do que o Mensalão dos petistas. Envolve contribuições de empresas públicas que não tem no Mensalão dos petistas. Entretanto, ele foi desmembrado. Isso significa que no ano que vem, os réus de primeira instância vão começar a dar explicações. Isso vai terminar em 2030. Sei lá quando. Então já vai. Aí, se fosse pelo ritmo do propinoduto tucano, para falar de um outro, o caso do Mensalão, a ação penal 470, teria de ser julgada em 2020. Ou seja, daqui em 2020, porque o caso do propinoduto, as primeiras reuniões são de 98. Vamos falar a verdade, eu não tenho ilusão de que isso vai acontecer. Eu acho, ou seja, de que depois da condenação desses, vai se criar uma jurisprudência de um país absolutamente santificado, puro, né, moralista a um ponto de exagero, ao ponto da injustiça, que é o que está acontecendo aqui, ao ponto da injustiça. Nós estamos condenando pessoas sem provas, isso é uma injustiça, né? E isso não acho. Não há poder
Porque nós estamos assistindo a um processo que é um processo que tem uma direção política. Eu já escrevi isso e eu acredito piamente. Um país que nunca sofreu mudanças modestíssimas, parciais, nada revolucionários. Eu defino para mim o Lula como um Juscelino de esquerda. Não mais que isso, não é nenhum Vargas. Mas são mudanças importantes e cruciais no país que nunca tinha ocorrido nenhuma mudança. Continuar essas mudanças como vem fazer esse governo é um processo importante. A raiz do processo, da denúncia, da perseguição, porque eu acho que a gente está assistindo um caso que a dedução, o professor Dall'Are fala em termo não constitucional, você prender pessoas sem provas, para mim é uma perseguição, porque tudo isso é uma raiz política. Nós estamos querendo inverter uma situação política no país. Quer dizer, e é para isso que esse processo não para. E é só esse processo que prossegue. Não é outro. Não é outro. Os outros estamos mantendo as aparências. Quando, assim, o Ministério da Justiça cumpre a sua obrigação, porque nada mais é do que obrigação, de entregar para a Polícia Federal um documento dizendo, vamos, olha, tem um caso aqui, o ministro chegou na mão do Ministro da Justiça. Quem está respondendo? Quem virou suspeito? Ministro da Justiça. Mas você não acha assim... Ou seja, esse cara é ministro do Estado. Ele não é um mané. Então. Ele é o chefe da Polícia Federal. Sim. E ele agora já foi 2 vezes no Congresso explicar. Fala aí. Não, concluindo uma pergunta. Tem um processo forte à direita, que hoje está instalado no judiciário, com a grande imprensa e com pouca participação, na verdade, dos partidos oficiais da direita, né? Que vão meio que a reboque também, embora façam o seu papel ali e tal. Agora, e a esquerda, né? E no outro campo, quem é que está comandando o processo? A impressão que se passa para muita gente, para muitos petistas que a gente conhece, inclusive, é de que falta um pouco de pulso firme do nosso governo, do governo... Olha, eu só queria falar, então, uma coisa. Voltando à candidatura Joaquim, tudo isso para mim, nesse momento, não tem relevância. O que é importante é eles acharem uma unidade para combater a ordem que está aí. Tá? Eu acho que é esse a meta. Sabe, se vai ser Eduardo Campos... O Collor representou isso, né? Se vai ser o Eduardo Campos, se vai ser uma Marina Silva, testando, se vai ser um Aécio, se vai ser o Joaquim, sabe? Quer dizer, tudo isso é saber, ó, quem que vai dar? Porque a questão principal já está resolvida. A questão principal é impedir a reeleição da Dilma. Então, eu acho isso o primeiro ponto. Eu acho, aí eu vou te falar uma coisa, desde o começo, a primeira auditoria do Banco do Brasil, provando que não havia desvio de dinheiro público, é de 2006. 2006. A denúncia Ou seja, do Jeff... o Banco do Brasil fez uma auditoria para ver como é que foram usadas as verbas. E quem trabalha em banco sabe o que é uma auditoria dentro do Banco do Brasil, tá certo? As pessoas não querem sindicância. Imagine uma sindicância desse tamanho, tá certo? E ela concluiu que não houve desvio do seu próprio... Se fosse verdadeiro ao contrário, né, se houve comprovação, toda a diretoria teria sido trocada, toda a cabeças teriam rolado, né? Isso não ocorreu. Seria o primeiro ato, que era um ato exclusivamente de direção, né? Um ato administrativo, digamos assim. Concluiu a auditoria, ela mesma conclua, falou, afaste esse, descomissiona aqui, tira o gerente, tira ali. Incrimina, prenda. O que é isso? É isso. Ninguém. Sabe, ou seja, então, eu acho que desde o começo, porque tem uma coisa, vamos entender. E o que é pior é que usa o nome do Banco do Brasil como se fosse, onde fosse tudo possível. Então, o Banco do Brasil também tem que se defender, né? Porque o processo do mensalão acaba dizendo assim, ó, de novo, né, o uso de verbas públicas, uma coisa que... Toda hora. Toda hora, né? Então, vocês ficaram sabendo que o Banco do Brasil resolveu ir atrás desse dinheiro? Olha... E seria legítimo, né? É legítimo. Então, mas isso aí tem uma consequência muito interessante, né? Se for feita de boa fé. Se De for boa feita fé. de boa fé. Se não for para piorar a situação. Que consequência seria essa? Explica aí. Não, é o seguinte, quer dizer, a gente está diante de uma situação, porque eu acho importante isso aí, quer dizer, teve essa auditoria, depois teve uma outra auditoria feita pela DNA, que é a agência de publicidade que pagou uma consultoria de São Paulo para fazer um trabalho que você pode ir lá checar e ninguém nega. Você teve o trabalho do Raimundo Pereira, muito importante, de investigar e de apoiar e mostrar que bate uma nota na outra. Quer dizer, ninguém prova que houve o desvio desse dinheiro do Banco do Brasil.
E ninguém prova sequer que se você achasse que era dinheiro público, que ele foi desviado. Isso E é que não houve compra de voto. não houve, Dos partidos, voto, né? Ninguém prova. 150 pessoas são É partidos fácil inteiros, de achar, né? né? Desculpa, né? É fácil de achar, né? Fácil de achar. Então, quer dizer, você não... Essa questão... Tá, agora da- vamos dizer, hoje, vamos supor, tem que saber do que nós estamos falando. Porque se for Ir uma atrás do investigação de boa-fé, meu amigo, vai ser um grande argumento para a revisão do processo. Porque você vai ter a prova, um processo assim, cuja espinha dorsal é dizer que se foram roubados 73 milhões e você, pelo Banco do Brasil, você prova, meu amigo, não houve roubo, porque é isso que vai dar, né? Peraí, e se teve, vai ser uma coisa minúscula, sabe? Coisas que 10 anos depois, você não... A conta de ninguém bate 10 anos depois, né? Então, você vai chegar a isso, vai ser uma grande questão, porque é uma questão mesmo. É uma questão. É engraçado porque quem pediu, falaram, foi o banco, foi o Supremo que pediu, é a diretoria do Banco do Brasil. Então, uma questão meio, sabe? Porque ninguém sabe onde vai dar isso. É, porque o Banco do Brasil ele está querendo ir atrás dos 70 e tantos milhões de reais. Para onde foi parar? Onde está? Rastrear esse dinheiro. Se você rastreia o dinheiro, evidentemente que você vai rastrear a origem desse dinheiro. Rastreando a origem desse dinheiro, a conclusão que se chega, qual é? Se ele proveio de dinheiro público do Banco do Brasil, ou se era o dinheiro privado, como se diz, que estava girando na Visa, que é uma empresa. Então, eu queria que você explicasse mais ou menos para o telespectador aí quais são os desdobramentos dessa investigação. Repito, a investigação é investigação. Se ela for feita de boa fé, se ela não tiver medo dos resultados, ela pode ser o principal elemento de informação para si. Ela vai bater na porta da Globo, né? Que Então, não separar houve. esse Por quê? dinheiro. Porque vai ter dinheiro, sabe? Quando você fala nesse que foi pra Globo. vai ter milhões para a Globo, milhões para a Editora Abril, milhões para a Editora 3, milhões para onde você quiser. Por quê? Porque De forma dinheiro- legítima. Legítimo. De forma legítima. Ou seja, só que esse dinheiro de forma legítimo vai criar problema para quem diz que ele foi desviado. Então, essa investigação deve estar preocupando... Eu acho que, eu vou te falar, essa investigação, assim, até o momento, eu não entendi a origem dessa investigação. Ainda não entendi. Banco do Brasil. Diz que Não, vai não, atrás não, do seu sim, dinheiro. mas a origem política. Quem está querendo, quem está pedindo, com qual finalidade. Porque é realmente uma investigação muito importante. É uma investigação muito Então, importante. mas não é boa? Deixa- Eu deixa- acho que é boa. Ótimo, é ótimo. Estamos indo para os finalmente, mas deixa eu acrescentar uma informação. A possibilidade de um novo julgamento e a possibilidade de recurso em organismos internacionais, OEA, como é que você vê isso? Ó, eu acho que organismos internacionais é uma coisa que pode servir como denúncia, pode servir como propaganda, porque vai repercutir aqui, repercutir lá, tudo isso pode ser importante. Agora, a discussão real tem que ser feita aqui. Porque eu acho que é aqui que a gente vai achar as provas, as contraprovas, e vai poder demonstrar que houve um erro. Dificilmente, um tribunal internacional ele pode até chegar a uma outra conclusão. Mas vamos com cautela, né? Assim, o Araguaia levaram anos para chegar à conclusão que tinham que avisar as famílias, dizer para as famílias onde estavam os seus desaparecidos. Ou seja, o tribunal internacional depende muito de conjuntura política, né? Então, é sempre uma oportunidade importante, sempre auxilia, mas eu acho que a discussão é feita aqui. As provas, aquilo tem que aparecer aqui. Sabe, só para lembrar, quer dizer, o caso Dreyfus, que é um caso com alguma semelhança, foi uma reação da sociedade francesa. Muito bem. Bom, Paradigmático. vamos aos finalmente. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Edu. E eu agradeço aos 3 Paulos aqui comigo. Muito bem. Eu acho que a mensagem que a gente leva nesse contraponto, e que acho que a questão do mensalão ela é bastante emblemática disso, que é a luta pela democratização dos meios, né, e pela construção de novos canais de comunicação.
Aos poucos vão surgindo vozes, então quero dar os parabéns pela sua ousadia de apresentar as suas ideias com convicção, né? Acho que ajuda a esclarecer. Nós temos várias outras situações dentro desse campo, que é da democratização real, não só do ponto de vista da regulamentação, mas de democratizar fazendo, né? E fica aqui o recado para quem nos vê, nos ouve essas ideias, que a ideia do... Quer acrescentar alguma coisa? Não, tem que pagar. Que a ideia do contraponto é justamente fazer o contraponto dessa corrente que às vezes está aí nas ruas e que, quando você se informa, você está bebendo de que fonte? Né? Uma fonte que muitas vezes está viciada naquele processo. E aí a gente tem uma luta, né? Mata um leão por dia para criar fontes novas, né? Caminhos novos. Nessa situação, o Paulo tem sido um bom jornalista, né? O blog da cidadania tem feito sua parte, com grande audiência, a Rede Brasil Atual, né? Com o site, a revista, a rádio, o Centro de Estudos da Mídia Alternativa também tem feito esse grande trabalho. Então, assim, fica aqui, né, o chamado, o alerta, não terceirize os seus pensamentos, né? Divulgue as ideias, procure fontes onde você possa ter uma noção bastante clara do que está ocorrendo na sociedade. Não acredite na primeira, faça o contraditório, faça o contraponto e forme seu próprio pensamento, e não um pensamento terceirizado pela grande mídia ou pelos juízes. É isso. Obrigado pela sua atenção.